Então a nossa carne, ela gosta dessa ideia do mérito, achando que a gente merece alguma coisa, mas o Evangelho mostra que o que nós merecíamos era condenação. E Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele nos fez morrer juntamente com Ele, Ele sofreu a ira do Pai em nosso favor. Ele começa a acreditar que Deus lhe deve alguma coisa. E essa parábola, ela exatamente destrói por completo essa ideia de autossuficiência ou de meritocracia. Pode alimentar esse sentimento de superioridade, né? Mas nunca foi sobre isso, né? A salvação não é hereditária, né? Mas é pela fé em Jesus. O chamado é para que nós sejamos, de fato, discípulos de Cristo, pessoas regeneradas e que toda a centralidade e suficiência esteja no Senhor Jesus, né? Não depende de quem quer ou quem corre, né? Mas do Senhor usar de misericórdia. Ele deixa de olhar para a bondade do seu Senhor e começa a olhar para o trabalho em si e para aquilo que ele merece. Olá, muito bem-vindos ao Café e Fé. Nós seguimos a nossa temporada aqui sobre as parábolas de Jesus, histórias simples, mas que continuam confrontando e tocando o coração humano ainda hoje. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma parábola que é extremamente desconfortável. A parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20. Para conversar conosco, nós recebemos dois amigos, são preletores da nossa comunidade, irmãos queridos, é o Pedro Medeiros e o Diego Ribeiro. Muita alegria para ter vocês aqui, muito obrigado por ter vocês aqui. Pastor, muito obrigado por mais uma vez o senhor nos convidar e é um privilégio para nós estarmos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Agradeço o convite também, pastor, uma alegria estar entre irmãos, né? Para compartilhar daquilo que é tão precioso, que é a palavra. Essa parábola, ela fala sobre graça, mérito, comparação, orgulho espiritual e sobre como muitas vezes nós nos incomodamos com a questão do Deus é bondoso, Deus é gracioso e nós ficamos chateados com esse Deus escandalosamente misericordioso. Então eu quero que você pegue o seu café e se você não pegar, eu vou pegar o meu e já já nós estamos voltando para aquele papo gostoso. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Existe algo dentro do coração humano
que ama mérito. Nós gostamos da ideia de recompensa proporcional. Gostamos da sensação de eu fiz mais, então eu mereço mais. Mas o reino de Deus não funciona na lógica da meritocracia espiritual. E é exatamente isso que Jesus confronta nessa parábola. Pedro, eu queria começar com você pedindo para você fazer uma leitura da primeira parte da parábola de Mateus, capítulo 20, os versos de 1 a 7. Por favor. A palavra de Deus diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Agora, Diego, eu queria que você continuasse lendo esse resto aí de 8 até 16. Vamos completar a parábola. Bom, versículo 8, né? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, Jesus está confrontando a turma, né? Jesus conta essa história dos trabalhadores contratados em horários completamente diferentes do dia. Alguns começam cedo, outros chegam quase no final da tarde, mas no momento do pagamento, todos recebem o mesmo valor, a mesma importância. E é exatamente aí que começa o escândalo da parábola, porque os trabalhadores que suportaram o peso do dia não conseguem celebrar a bondade do Senhor da vinha. Eles se incomodam porque a graça foi dada também aos últimos. Como o assunto da graça é ofensivo. Não é, Pedro? Então, essa parábola, ela confronta diretamente a lógica humana da justiça. Por que é tão difícil para nós aceitarmos que Deus seja gracioso com as pessoas que julgamos não merecer? Por quê, Pedro? Pastor, eu entendo que o problema ele começou lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, quando a humanidade estava ali unida a Adão, representada por Adão, onde entrou essa maldição do pecado e ali começou o egocentrismo humanista, a autonomia do ser humano, de achar que é superior aos outros, essa autossuficiência. E então a nossa carne, ela gosta dessa ideia do mérito, ela gosta dessa questão
da recompensa, né? Achando que a gente merece alguma coisa, mas o Evangelho mostra que o que nós merecíamos era condenação. E Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele nos fez morrer juntamente com Ele, Ele sofreu a ira do Pai em nosso favor. Então isso é uma coisa que nós devemos nos atentar. A nossa carne, ela sempre vai querer a performance, a autonomia, achar que a gente é melhor do que os outros, achar que nós julgamos sermos melhores ou que nós merecemos mais, mas o Senhor nos leva para o Calvário, pastor. Então ali é o local onde nós devemos colocar os nossos olhos, né? A cruz de Cristo, que também foi a nossa cruz, onde o Senhor nos reduziu a nada, nos reduziu à morte e nos deu uma nova vida na pessoa de Jesus. Essa desconstrução é extremamente difícil para nós aceitarmos, né? E, Diego, especialmente entre os jovens, existe muitos que têm uma ideia de comparação. Eu sempre fiz tudo certo, eu sempre estive na igreja, eu me guardei, eu servi da melhor maneira possível, e às vezes nisso nasce o ressentimento, quando alguém que viveu diferente, teve uma vida mais caída, e não experimenta a mesma graça. É justo isso? Como essa parábola confronta esse tipo de pensamento? Fala para nós aqui, Diego. Bom, pastor, eu gosto, acho que no versículo 15, né? Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, né? Eu acho que essa fala, né, que alude claramente à graça do Senhor, né? Eu exerço misericórdia com quem eu quero, né? Endureço com quem quiser, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, né? E eu acho que o fato do Senhor exercer graça, né, com quem não merece, porque ninguém merece, né? É o que coloca, né, tanto jovens, mais velhos, adultos, no seu devido lugar, né? Que o Senhor, ele é completamente gracioso, né? E não depende de quem quer ou que quem corre, né? Mas o Senhor exercer de misericórdia. Então, às vezes os jovens que cresceram num lar cristão, tiveram uma boa educação cristã, pode alimentar esse sentimento de superioridade, né? Mas nunca foi sobre isso, né? A salvação não é hereditária, né? Mas é pela fé em Jesus. E isso quebra, né, todo esse paradigma, toda presunção humana de achar que merece algo do Senhor, né? Uma coisa que nós merecíamos do Senhor é a ira, mas o Deus que é Caiu sobre ele, sobre rico em Jesus, né? misericórdia, deu-nos vida, né? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu gosto muito de citá-lo, porque é um homem que tem feito o meu coração usado por Deus. Num dos seus livros, o estudo sobre o Sermão do Monte, ele disse que o maior inimigo da graça não é o pecado, esse pecado escancarado, mas o orgulho espiritual, né? Porque o pecador quebrado, ele sabe que precisa da misericórdia, mas o religioso, ele começa a acreditar que Deus lhe deve alguma coisa. Uhum. E essa parábola, ela exatamente destrói por completo essa ideia de autossuficiência ou de meritocracia. E aqui nós estamos diante de um problema sério, né? Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é Não vem de vós, nosso, é dom de Deus. é dom de Deus, Para que ninguém se se glorie. glorie. E como é que vocês veem isso aí, de um modo geral, assim? Pastor, eu acho muito interessante isso que o senhor falou, que o religioso, ele acha que a salvação é algo que ele conquistou. Então até eu li uma frase que eu não sei de quem que é, até compartilhei num grupo que a gente tá junto lá, que é: o religioso transforma a graça em salário, mas Jesus transforma pecadores em filhos.
O Coisa religioso, linda, hein? o religioso, ele transforma a graça em salário porque ele acha que é uma troca. Ele acha que ele fez para merecer e agora o Senhor tem que pagar um salário da salvação para ele. Mas não é assim que o evangelho funciona. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 2, que é o texto que até o pastor Guilherme citou agora, a palavra diz assim que o Senhor nos regenerou, estando nós fazendo boas obras? Não. Mortos. Em obediência? Não. Olha o que o texto diz no versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E olha o versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o Senhor nos regenerou, nos deu uma salvação quando nós estávamos lá, mortos em nossos delitos, pastor. Então não é a salvação não é salário, a graça não é salário, a graça é dom de Deus na pessoa de Cristo, onde Ele nos passa de pecadores para filhos de Deus. Pois é. Diego, você tem um pedacinho de tempo aí para dizer alguma coisa, porque o tempo corre aqui que só avião a jato. Não, é o escândalo da cruz, né, pastor? O ser humano, ele tem um DNA de querer ter o mérito em algo do tipo, né? Se a gente é chamado para o jantar, automaticamente a gente pensa, né? Opa, agora tem que chamar essa pessoa para o jantar, né? Porque a gente não sabe receber a graça, Verdade. né? A gente não sabe ser abençoado, né? Mas a cruz coloca um fim em tudo isso, né? Amém. Vamos redefinir: graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. No próximo bloco, essa parábola conversa diretamente com cada um de nós e nós vamos trazer a palavra especialmente aos jovens que cresceram dentro da igreja, mas que, como o tempo se tornaram muito importantes e que querem ser superiores por causa disso. Já já a gente volta. Pega o cafezinho e vamos lá. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Estamos de volta com Café e Fé, falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E antes da pergunta, vale lembrar que o Diego faz parte dos membros da nossa comunidade. Ele trabalha com os jovens e acompanha de perto muitos conflitos que surgem nessa fase da vida: comparação, culpa, cobrança e a sensação constante de precisar provar valor e querer superação. Então, o coração humano tem dificuldade em aceitar que o reino de Deus funciona pela graça e não pela performance. Por que o religioso pensa: se eu fiz mais, eu mereço mais? Mas a parábola mostra que ninguém ali merecia nada. Todos foram chamados pela bondade do dono da vinha. Diego, como você percebe isso no meio dos jovens? Existe o risco de pessoas que cresceram na igreja começarem a se sentir superiores espiritualmente, ou até necessitadas, quando
veem Deus alcançando pessoas improváveis. Existe esse problema? Ah, com certeza, né, pastor? Se está escrito é porque tem história, né? Mas realmente o Senhor conta essa parábola porque Pedro já estava com essa presunção antes, né? Ele pergunta, né, Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo, né? Quanto que a gente vai receber com isso, né? Então o Senhor já conta justamente para alertá-los desse perigo, né? E nos jovens isso é uma realidade constante, né? Como a gente disse, né, no começo, muitos dos irmãos têm uma boa educação cristã e que isso que deveria ser eles verem isso com gratidão de serem cuidados, né, ao longo da vida, né? Isso acaba gerando, na verdade, um ressentimento ao ver outros irmãos que às vezes tiveram uma vida um pouco mais devassa, né, serem alcançados por Cristo, regenerados, exercendo o seu dom. Isso gera um ressentimento, né? Lembra bastante Abel e Caim, né? Sempre esse ressentimento lá atrás, né? Esse crescimento do sapato, não é? Essa altivez aí, e ele citou um Pedro lá de tempo de Jesus, e eu quero falar com o Pedro nosso daqui. Essa parábola também confronta outro problema, que é a comparação dentro da igreja. O trabalhador da vinha, ele deixa de olhar para a bondade do seu senhor e começa a olhar para o trabalho em si e para aquilo que ele merece. Como isso ainda acontece hoje dentro da vida no meio cristão? Então, pastor, eu vejo que no meio da cristandade como um todo, no meio evangélico como um todo, a gente vê, infelizmente, muita necessidade de se promover, necessidade de demonstração de dons espirituais, né? A gente vê, talvez por uma carência espiritual das pessoas, mas essa demonstração de performance, de disputa, a gente vê isso muito no meio evangélico, né? E eu vejo que é algo que tem causado muito malefício para a igreja, porque as pessoas às vezes se sentem menos espirituais, afinal de contas aquele irmão, aquela irmã tá lá naquele holofote todo e tá desenvolvendo o seu dom, e às vezes de uma forma até humanista, mas as pessoas muitas vezes não percebem. Então, eu acho que é uma coisa que causa muito malefício quando a gente começa a medir a nossa espiritualidade por comparação com outras pessoas. E não é esse o caminho que o Senhor nos mostra pela palavra, né? Às vezes a gente deixa de olhar para o Senhor Jesus, deixa de olhar para Cristo, para a vida de Cristo em nós, e começa a olhar para quem se aparece mais, para quem é mais usado, entre muitas aspas, para quem recebe mais atenção, mais holofote, mas não é esse o chamado do Senhor. O chamado é para que nós sejamos, de fato, discípulos de Cristo, pessoas regeneradas e que toda a centralidade e suficiência esteja no Senhor Jesus, né? Nunca, quando algo que está acontecendo no meio evangélico começa a causar muito holofote na pessoa, é algo que a gente precisa ficar esperto, dar um passo para trás e considerar se realmente é do Senhor. Quando o homem, o ser humano está muito em evidência, eu digo que provavelmente aquilo não vem do Senhor. Eu lembro de um texto que diz lá que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façais por partidarismo, né, por rivalidade, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, quem entende assim de fato da graça de Deus, quem foi alcançado de fato pela graça de Deus, é chamado a deixar de competir com os outros espiritualmente, né, pastor? Eu gostei daquelas aspas que você botou ali no cara que é mais usado, é né? mais usado, porque é essa a tendência de superioridade, né? O John Piper, em uma mensagem sobre a graça soberana, ele disse que o problema do orgulho espiritual é que ele transforma a graça em salário. Aquilo que você colocou lá, né? E é exatamente isso que Jesus está combatendo aqui. Mas a salvação não é salário, não é troca, nem é só perdão, nem mera aceitação. A graça é tudo, ela faz tudo.
é Deus agindo em favor do morto espiritual. O que um morto espiritual pode fazer? Nada. Ele precisa ser vivificado. Então você lê Romanos capítulo 9, verso 16, que diz assim: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu sou muito grato a Deus porque Ele me regenerou. Eu merecia o inferno. Eu não merecia o céu, mas Ele teve essa misericórdia comigo. E como é que vocês veem isso? Talvez o grande convite dessa parábola seja: pare de medir a graça de Deus pela régua do mérito humano. É isso ou não é? Eu acho que há algo essencial, que é a centralidade da nossa fé, que pode nivelar todos nós de maneira certeira, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela nivela todos nós no mesmo lugar. Todos nós necessitados da graça de Deus, totalmente destituídos da graça de Deus e necessitados de misericórdia. Então, acho que a cruz, ela descomplica esse rombo do ser humano, né, de autossuficiência, e nos coloca no nosso lugar, que é na pessoa de Cristo, olhando para o Calvário, crucificados com Ele, sepultados com Ele e vivendo uma nova vida pelo poder da ressurreição de Cristo. Acho que essa é a régua perfeita para todos nós. Pedrão, eu acho que até complementando o que você disse, né? Acho não, né? Tenho certeza que só no reino de Deus 3 pessoas aqui podem sentar de igual, né? Independente da sua cultura, história, criação, né? Porque em Cristo Jesus ele faz tudo novo, né? Então, como o pastor Leno leu, né? Não depende de quem quer ou quem corre, né? Mas do Senhor usar de misericórdia. Todos nós somos igual Mefibosete, né? Com Davi, um cachorro morto, né? Mas que o rei convocou para sua mesa, né? Então, queridos, vocês não olhem para o mérito que vocês têm. Tem gente que tem muito mérito. Nesse mundo é assim. Mas no reino de Deus não, porque no reino os últimos chegam a ser os primeiros. E os primeiros são vistos como últimos. Isso não diminui o que Deus fez por nós. A graça não é injustiça. Ela é escandalosamente bondosa. Deus vai nos transformar totalmente. Então, uma das coisas que eu tenho visto é que muitas pessoas lutam com a sua própria imagem em razão de um déficit emocional, de uma falência familiar, de alguma coisa, e ele quer se superar. Mas Alguma carência? Né? Alguma carência. Mas o Evangelho, ele elimina isso, ele retira isso de nós. E que Deus nos livre de um coração pedante, um coração religioso, orgulhoso, meritório, e que nunca percamos de vista a capacidade de nos maravilhar com a graça. A graça é extraordinária. Pedro e Diego, muito obrigado pela presença de vocês. Somos muito gratos, pastor. Muito gratos. Pelo convite, pastor. Então, eu queria dizer para vocês que é um prazer a gente poder estar entrando na casa de vocês, estar com vocês aí em algum lugar, compartilhando desse evangelho gostoso, maravilhoso, e sempre deixando assim, bem gostoso aquele abraço de coração para coração. Até o nosso próximo encontro. Na vinha do Senhor ninguém recebe porque merece mais. Todos recebem porque o dono é
infinitamente bom. A graça não paga currículo, revela misericórdia. Que coisa maravilhosa!